E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio. Estou aqui para explicar mais um conceito da química que a gente vai estudar, que é os estados físicos dos materiais. Muito bem, a gente já viu que a química é a ciência que estuda os materiais. Esses materiais podem adquirir um dos três estados físicos da matéria, que é o sólido, líquido ou gasoso, tá? Isso vai depender do quê? Da sua temperatura e pressão que se encontra. Vamos começar analisando as características dos principais estados, começando pelo sólido. Então, no estado sólido, nós temos um agrupamento dessas moléculas, tá? Então, quando você tem um material nesse estado, as moléculas estão bem agrupadas, compactadas. Isso é devido ao fato dele ter forma e volume próprio, tá? Então, qual que é a principal característica do estado sólido? É a rigidez. O material ele é bem rígido. Se você aplicar uma força nesse material, você não vai conseguir comprimir ele. Você pode até quebrar ou amassar o material, mas isso vai depender da ligação química envolvida, que é assunto para outro vídeo que eu vou fazer aqui, tá bom? O estado líquido, por sua vez, as moléculas já estão um pouco mais afastadas. Isso permite que elas façam o quê? Um deslizamento entre elas, uma certa mobilidade. Essa mobilidade garante que esse material tenha forma variável. O volume é próprio, mas aqui a forma é variável, tá? Por quê? Porque você tem uma certa fluidez, né? Esse material ele consegue sobrepor as moléculas umas sobre as outras. Então, quando você coloca, por exemplo, um pouco de água numa jarra, a água vai adquirir a forma da jarra, tá? Ela consegue se moldar ao volume do recipiente, tá? Então, o estado líquido tem essas características. O estado gasoso, por sua vez, as moléculas estão bem afastadas e em alta movimentação. Isso faz com que a forma e o volume do material no estado gasoso sejam variáveis, tá? Então, qual que é a principal característica do estado gasoso? É o caos. Por que a gente fala que é o caos? Porque essas moléculas estão movimentadas em alta velocidade, tá? É possível a gente transformar um estado em outro, tá? Como eu falei para vocês, depende da temperatura e da pressão. Vamos ver essas mudanças como ocorrem aqui. Então eu fiz um esqueminha para a gente verificar isso. Quando eu tenho um material no estado sólido, se eu começar a fornecer calor para esse material, ele absorver esse calor, chega um ponto em que ele começa a derreter, começa a ficar líquido. O nome desse processo é fusão, tá? É a passagem do sólido para o líquido, chama-se fusão. Se eu continuar fornecendo calor para esse material no estado líquido, vai chegar um ponto em que ele vai começar a formar vapor, ele vai começar a ficar gasoso. Nós chamamos isso de vaporização, tá? Ele está absorvendo o calor, então ele vai vaporizar. Aqui a gente tem que analisar três situações possíveis. A vaporização ela pode ocorrer de três maneiras: lenta, rápida e instantânea. A vaporização lenta nós podemos chamar de evaporação. Vamos dar um exemplo. Quando você tem uma roupa secando no varal, tá? Aos poucos a água da roupa vai evaporando, demora algumas horas para que aconteça todo o processo. Então a gente pode chamar de evaporação, que é a vaporização lenta. Se a vaporização for rápida, nós chamamos de ebulição. Quando você coloca água para ferver, para fazer café no ebulidor, você tem então um processo mais rápido, demora alguns minutinhos aí e a água já ferve. Então nós chamamos isso de ebulição. E tem a passagem da vaporização instantânea, que é chamada de calefação, tá? Vamos dar um exemplo. Quando você tem uma chapa quente e cai água lá, ela vaporiza na hora, faz até um barulhinho que ela vaporiza na hora, tá? Então são três situações para vaporização: lenta, rápida e instantânea, tá? Agora, reparem que a setinha está caminhando nesse sentido, que é a absorção de calor. Então, mudanças que absorvem o calor: fusão, vaporização, e tem uma que ela vai do sólido direto para o gasoso, tá? Isso nós chamamos de sublimação. Onde a gente pode observar a sublimação? Gelo seco, né? O gelo seco, se você colocar na sua mão, ele vaporiza na hora. Bolinhas de naftalina, né? A naftalina também ela sublima. Se você deixar a naftalina ali, a bolinha de naftalina por alguns dias, ela vai sumir e ela não vai formar o líquido. Então esse processo é chamado de sublimação. Esse processo, ele também absorve calor, tá? A volta, que é o gasoso para o sólido, também é chamada de sublimação, tá? Então,
tanto a passagem do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, nós chamamos de sublimação. Bom, vamos verificar agora mudanças que liberam calor nesse sentido, ou seja, a gente vai precisar resfriar o material para que aconteça. Pegando um material no estado gasoso, se a gente retirar calor dele, colocar ele, por exemplo, num refrigerador, ele vai condensar. Olha a volta aqui, ó. Ele vai condensar. Vamos dar um exemplo de condensação, tá? Formação da chuva. Então você tem a nuvem, ela encontra uma massa de ar fria e ela vai condensar, precipitando em forma líquida a água. Se eu continuar resfriando o líquido, ou seja, liberando calor, eu vou formar a solidificação. O que é a solidificação? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Quando você coloca a água na forminha e leva lá no congelador, você forma um gelo por esse processo de solidificação. Muito bem. E aqui eu falei que a volta do gasoso para o sólido tem o mesmo nome do sólido para o gasoso, que é a sublimação, tá? Então, o nome não é alterado nesse processo. Então, para resumir aqui o que a gente falou, sólido, líquido e gasoso, você pode conseguir transformar cada estado de acordo com a sua temperatura e a sua pressão que você for trabalhar, tá? É mais fácil para a gente trabalhar com a temperatura, porque a pressão é muito mais difícil a gente conseguir variar a pressão. Então, normalmente a gente trabalha com a pressão constante, que é a pressão do local, próximo aí de 1 atm. Já a temperatura a gente consegue com facilidade fornecer calor ou liberar calor, dependendo aí do material, tá? Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa explicação. Continue estudando o material aí que foi postado no grupo e bons estudos para vocês. Um abraço.